Meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre os preparativos do Vasco da Gama para esta pré-temporada. Vasco fazendo um investimento pesadíssimo aí, onde vai disputar torneio lá no Uruguai. E vamos falar bastante sobre essa situação envolvendo a chegada de reforços. Porque hoje o Alexandre Matos conversou aí com o jornalista Jorge Nicola, esclareceu alguns fatos aí, e a gente tem negociações avançadas. Então, a gente vai falar muito sobre essa situação e, principalmente, a gente vai explicar aqui a situação envolvendo o jogador Luciano Rodrigues aí, a situação envolvendo valores do atleta, certo? Se falou aí em 70 milhões de reais, a gente vai explicar essa história aí direitinho. O Vasco que negocia aí com o Bolsé e também um jogador Alexander Aravena. A gente vai atualizar tudo para vocês aí, perfeito? Bom, peço você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, vamos começar aqui falando aí sobre a pré-temporada do Vasco. Essa semana vai ser uma semana aí de anúncios, né? A gente deverá ter uma coletiva tanto do Ramon Dias como também do Alexandre Matos aí, para a gente ter uma noção com relação ao planejamento que teremos aí para 2024. O Vasco que se apresenta no dia 6 e viaja no dia 8 lá para o Uruguai. O Vasco tem dois compromissos lá, no dia 18 e no dia 21. A gente joga contra o São Lourenço da Argentina e contra o Desportivo Maldonado do Uruguai, respectivamente. Então a gente vai passar todo o mês de janeiro lá no Uruguai, perfeito? No torneio Rio de la Plata. O Vasco que deve aí colocar um time alternativo, ou melhor, vai colocar um time alternativo nas primeiras rodadas do campeonato estadual. Muitos torcedores aí acharam ruim essa situação, mas eu acho que o Vasco vai chegar nas semifinais do campeonato estadual, independentemente do time que venha colocar, certo? Bom, hoje a gente tomou conhecimento aí sobre a situação aí envolvendo alguns jogadores. Alguns aí foram descartados. O jornalista Jorge Nicola hoje trouxe uma informação, ele teve contato lá com Alexandre Matos sobre a situação do Eduardo Vargas e a gente coloca agora aqui para vocês aqui com fontes, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui o que disse o nosso Jorge Nicola nesse bate-papo aí com o nosso gerente de futebol. Bora falar agora sobre Eduardo Vargas, informação importante. Durante todo o final de semana e primeiro dia do ano, muita gente especulou sobre a possibilidade de Vargas ir parar no Vasco. Inclusive, o pessoal contando que o Vasco aceitou a sugestão do nome dele e já estaria em negociações. Na manhã dessa terça-feira, conversei com o Alexandre Matos, diretor executivo de futebol da 777, e o Matos assegurou que o Vargas não interessa, não será contratado. Tratou essa história como uma grande mentira. E ele ainda explicou que uma empresa como a 777 busca fazer do Vasco campeão e também contratar atletas que depois possam ser revendidos. Não é o... Então, está aí a situação do atleta Vargas. Não tem nada com Vargas, segundo o Jorge Nicola, que conversou com o nosso Alexandre Matos.
assim como também a situação envolvendo o Kusevich e o Wesley foram descartadas. O Kusevich do Curitiba, né? E se havia aí uma projeção muito grande aí para que o Wesley do Cruzeiro viesse para o Gigante da Colina. Tá? A gente explica essas situações. Conforme o Jorge Nicola colocou aí, a tendência é que a 777 Partners, que é detentora aí de 70% da SAF do Cruz Maltino, que ela venha investir em jogadores aí jovens que têm um perfil aí de revenda, como foi a situação do jogador que veio do Benfica, o João Vitor, cujo qual o Vasco da Gama simplesmente gastou 32 milhões de reais para poder fazer esse investimento. O Vasco que vai buscar entre 6 a 8 reforços, tá? Para concluir essa primeira janela semestral. Perfeito? Ou seja, pode chegar jogadores aí acima aí de 30 anos? Claro que pode, mas jogadores aí em final de vínculo de contrato, a 777 Partners não vai colocar dinheiro para fazer compra aí de jogador acima de 30 anos aí. Perfeito? Aqueles mesmos moldes aí do pai, jogadores acima de 30 anos. Bom, esclarecimentos aí feitos sobre essa situação, a gente aqui vai falar agora sobre algumas situações aí. Sobre a situação do jogador Benjamin Holzer, que é um atleta aí que é 777 Partners, já namora há muito tempo, desde o tempo que ele jogava lá no River Plate da Argentina. A gente tomou conhecimento hoje, tá, que o Corinthians teria saído fora desta negociação. Por quê? Com a contratação do Rodrigo Garro, o Corinthians teria dois jogadores aí, tá, caros e na mesma posição. Perfeito? Então, é essa situação com relação a esse atleta aí, que é do Independente, que fez um bom campeonato aí, argentino na última temporada. Outra situação, tá, que está muito próxima de acontecer, uma oportunidade de mercado, muita gente, eu também acho, um valor muito baixo aí, que a Universidade do Chile está pedindo aí no jogador Alexander Aravena, 3 milhões de euros, aí, cerca de 14 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do atleta, tá? Porra, isso está dado para um jogador do peso dele, né? E reparem aí, ó, que tanto o Rousseff, que é um jogador que tem 25 anos, o Aravena tem 20 aí, né? São jogadores jovens. Esse vai ser o perfil aí da 777 Partners para poder agregar ali ao Vasco da Gama. Perfeito? Esse jogador aí que já joga na seleção chilena, o Medel também está fazendo aí o meio campo aí, para ele poder vir a atuar no Vasco da Gama. Agora, a notícia de grande impacto foi essa situação de que a 777 Partners, né, simplesmente aprovou o nome do jogador do Liverpool, né, do Uruguai, o Luciano Rodrigues. Uma coisa que a gente já falava aqui e o pessoal falava que era fake, tá? Então a gente vai colocar aqui com fontes, tá? Para a gente poder também simplesmente passar aí para vocês tudo que está acontecendo aí no Gigante da Colina. Vou colocar aqui para a rapaziada ver. Foi aprovado aí o nome, né, do nosso grande Luciano Rodrigues, belíssimo jogador, né? O jogador foi oferecido e aprovado pela 777, tá? Tá aqui, a gente coloca para vocês. Aí a grande situação toda foi com relação aos valores aí desse atleta. Por quê? A matéria que veio para a gente aí disse que o Vasco, né, teria que pagar 15 milhões aí de euros, né, por esse jogador. Vamos colocar aqui a matéria para vocês terem conhecimento e para a gente explicar tudinho, tá? A matéria que veio lá da Arena Cruz Maltino. Então, vamos colocar aqui bonitinho e a gente explicar aqui qual é o valor certo.
tá? Ninguém vai fazer investimento de 70 milhões de reais no atacante tão jovem assim, porque o nosso orçamento vai só até 250 milhões. Se a gente já comprou aí o João Vitor, é claro que não vai chegar a esse valor todo. Então, vamos colocar aqui para a rapaziada poder ver, tá? Informação que veio lá, que seria de 15 milhões de dólares, tá? A gente vai colocar aqui o valor certinho. O que, que tem nessa negociação? Inclusive, o Vasco agendou já uma reunião lá no Uruguai, tá? Para poder fechar o negócio. A situação é a seguinte, segundo o Transfer Market, esse jogador aqui, ele vale 4 milhões e meio. Belíssimo jogador que viria para ser titular, tá? Hoje a cotação do euro, tá, meus amigos, está em 5,38 reais, tá? Que daria ali cerca de 22,4 milhões de reais. Esse é o valor pelo 100% dos direitos econômicos dele. 22,4 milhões de reais, tá? A situação é a seguinte: o Vasco iria fazer uma proposta para comprar 70% do passe desse jogador, que daria ali sim em torno de 15 milhões de reais, tá? Para a gente deixar isso claro, é essa situação aí que a gente explica para vocês. O Vasco vai trazer um jogador aí mais experiente para o meio-campo, que é uma posição que a gente tem que contratar mesmo, né? Muitos falando aí no nome do Reynoso e também aí do Felipe Anderson. O Vasco tem hoje nos seus ativos aí o Payet, que paga 1,5 milhão, e também o Medel 1,200, então não seria problema. Então a gente traz essas situações para vocês, para que vocês possam tomar conhecimento daquilo que foi o dia do Vasco da Gama. Vai vir reforços aí, o Vasco bem forte, e estamos juntos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!